Vamos nós então, né? Nós vamos para a nossa terceira aula, ainda na parte 1. Nós mudamos aí a estratégia, nós iríamos condensar essas convicções não em 5 aulas, mas em talvez 3 aulas, 2 aulas, mas então, nós íamos perder um recurso importante para a formação de uma convicção, que é o tempo, né? Tempo e constância formam uma cultura, formam uma convicção, formam uma mentalidade. Então nós íamos perder isso daí por causa... Nós íamos fazer isso por considerar que esse já é um assunto muito tratado na nossa igreja. Mas, embora seja um assunto muito tratado, nós há muito tempo não tratamos como nós começamos a tratar aqui na Escola Bíblica Dominical, mostrando o porquê e as várias nuances da evangelização fazer parte do anseio que nós recebemos com a nova criatura e com isso também entender uma perspectiva mais profunda, sólida, consolidada do que significa fazer discípulos, né? Então, por causa disso, nós não vamos descartar o ingrediente fundamental para formar uma convicção, formar uma cultura, uma mentalidade, que é o tempo. Então, por causa disso, cada convicção ela será abordada em uma aula. Hoje nós estudaremos a segunda convicção, o que é um discípulo. Então, lembre lá. Primeira aula que nós tivemos, nós pensamos sobre o subtítulo da nossa série, da nossa disciplina. Nós trabalhamos sobre a necessidade de conduzir e semear a uma cultura que floresce. A ideia de que é necessário plantar, é necessário regar, é necessário cuidar para que isso cresça, floresça e dê frutos. Então, essa metáfora utilizada da agricultura, que é muito conhecida por nós, por ver o Senhor Jesus usando várias vezes, e os autores do Novo Testamento aqui e ali também, dá a ideia da necessidade de labor para formar em nós algo. Então, nós vimos que uma cultura é aquilo que nos faz fazer ou viver a nossa vida de uma forma natural. Nós escovamos os dentes todos os dias, pelo menos 3 vezes durante o dia, porque isso é algo natural para nós, isso é algo comum para nós, isso é algo cultural para nós. Nós fazemos sem fazer esforço algum, simplesmente fazemos. Quando pensamos em evangelização e discipulado, tem que fazer parte da nossa cultura de tal forma que nós não consideremos que é pesado, que é árduo, porque quando nós consideramos assim, significa dizer que nós precisamos, diante da nossa vida toda atarefada, diante da nossa vida lutando contra o ativismo, que muitas vezes nos vence, nós consideramos que temos que colocar mais um ingrediente, mais uma tarefa na nossa agenda. E quando nós pensamos assim, aí sim a evangelização e discipulado é algo doloroso, é algo difícil, é algo árduo. Porque nós temos que encaixar numa vida encharcada de atividades. Já temos que dividir tempo com os irmãos da igreja, com a igreja, porque a maioria do tempo nós passamos trabalhando ou estudando. Nós temos que dividir o tempo com a família, com os filhos, talvez encontrar com amigos. E ainda assim, nós temos que evangelizar e fazer discípulos. Então, quando nós pensamos assim, nós não captamos o que é a essência da nova vida. Nós não entendemos o que aconteceu na grande comissão. Nós nos fechamos nutrindo e munindo a nós mesmos, mas isso morre para nós. Nós fazemos isso para nós ou então para o círculo do ego, que são os nossos familiares. No máximo, esposa e filhos. Porque quando sai disso, aí sim nós já começamos a fazer evangelização e discipulado. Mas dificilmente sai disso, porque nós nos fechamos. Então, nós somos, de alguma forma, atingidos pelo consumismo, o ativismo é uma consequência do consumismo, e nós estamos deixando-nos ser conformados com o presente século,
que é a exortação e o apelo de Paulo em Romanos capítulo 12. Mas nós não percebemos. Por quê? Porque nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós continuamos indo à igreja, nós continuamos tendo comunhão com os irmãos, nós estamos aprendendo de Cristo, nós estamos sendo edificados, nova criatura. Mas isso tudo, se nós prestarmos atenção, nós usamos só esse pronome, nós. Só isso. Quando nós pensamos numa cultura que precisa ser modificada, discipulado, nós entendemos que não diz a nosso respeito. E à medida que nós levamos outros a adorar a Deus, nós estamos vivendo a nova vida que recebemos e a vocação que recebemos. Então nós começamos a entender que se eu vou à padaria, ali é um campo missionário. Se eu vou trabalhar, ali é um campo missionário. Se eu vou me exercitar, ali é um campo missionário. Se eu estou entre amigos, ali é um campo missionário. As minhas férias não diz respeito a mim, mas pode ser uma oportunidade para mostrar a Cristo. Então perceba que essa mudança de mentalidade, ela não coloca mais um ponto na nossa agenda, mas ela modifica a nossa agenda completamente. Nós vivemos não para nós, mas nós vivemos como realmente somos chamados nas Sagradas Escrituras. Nós somos embaixadores, nós somos cooperadores, nós somos agentes, nós somos soldados. Então, todas esses termos, todas essas nuances que são dadas à nova criatura mostram que a nossa vida é uma vida missional. Nós vivemos porque somos missionários. Nós somos resgatadores. Essa foi a segunda aula, porque devemos fazer discípulos, né? Por que fazer discípulos? Porque nós estamos numa missão de resgate. Existe um reino de trevas que escraviza, do qual nós éramos súditos. Nós éramos súditos, prisioneiros, escravos desse reino de trevas. Nós fomos resgatados. Essa missão não acaba com o nosso resgate. Essa missão, além de nos resgatar, nos alista para que sigamos com próximos resgates. Então nós entendemos que somos resgatadores, nós entendemos que esses que estão no mundo de trevas, assim como nós estávamos, eles vivem embriagados por esse mundo. E por estarem embriagados com esse mundo, seduzidos por esse mundo, eles não conseguem alcançar o que nós alcançamos, e nós entendemos por quê. Porque nós não alcançamos por nós mesmos, nós odiávamos a Deus. Nós repudiávamos a Cristo. Cristo era para nós um gênio da lâmpada mágica, era a nossa marionete, era o nosso bezerro de ouro que nós moldávamos segundo as nossas necessidades. Na verdade, nós o fazíamos de ídolo porque nós idolatrávamos a nós mesmos, porque nós queríamos os nossos sonhos, desejos e anseios que fossem realizados. Mas isso mudou uma vez. E quando isso mudou, nos mudou completamente. Então, o que acontece é que em algum momento da caminhada nós esbarramos em um degrau que nós não conseguimos subir. Nós não conseguimos prosseguir. Nós esbarramos em nós mesmos. Quando nós julgamos que a vida diz respeito à nossa edificação, ok, é verdade, mas nós não consideramos como edificação levar outros à nova vida. Esse é o grande ponto. Talvez, por tantas seitas, tantas heresias, até mesmo no meio evangélico, tantas igrejas diluídas por causa desse mundo, por causa dos anseios dessa vida, tantos problemas a serem solucionados na nossa própria caminhada, e isso tudo é verdadeiro, irmãos. Talvez por causa disso tudo, nós consideramos que precisamos cuidar de nós. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos nos alimentar. O ponto é porque nós fizemos um divórcio que não é natural. Fazendo isso, nós esquecemos dos perdidos. Nós devemos fazer isso, mas não é o suficiente. Nós vimos isso. Nós devemos realmente cuidar dos nossos filhos, do nosso cônjuge, de nós mesmos. Mas isso não é suficiente. Isso não diz respeito a mim. Quando eu faço isso por causa de mim, da minha edificação, do meu amadurecimento, do meu crescimento, eu estou colocando um fim em si mesmo. Eu devo fazer isso para ser capacitado e ser um testemunho daquele que me enviou e daquele que me salvou. Então a minha vida
é uma grande vocação missional. E para isso você não precisa de dom. Todos foram feitos missionários. Todos são luzeiros, todos são sal. Todos. Então, e essa é a grande dificuldade. A grande dificuldade não é você saber teologicamente o que é um discípulo. Isso é fácil de saber, irmãos. É só ler livro. Muito fácil. Não é saber o significado de ser missional, de ser missionário, mas é saber como esse conhecimento que nós temos contribui para ser uma exortação para a nova vida que recebemos. Esse é o grande lance da questão. Qual é o grande ponto? Qual é a grande dificuldade? Não é falta de conhecimento. A grande dificuldade é mudar uma cultura que nós já solidificamos. Essa é a grande dificuldade, porque a cultura é aquilo que nos faz viver de forma natural. Nós vivemos como? Segundo a nossa consciência. Daí vem o nome convicção. Por isso que nós precisamos estudar sobre convicção. Por isso nós precisamos mudar as nossas convicções ou assimilar novas convicções. Porque isso deixa a nossa consciência indesculpável se não vivermos como tal. Por isso nós estamos estudando sobre convicções. Porque nós precisamos, quando eu falo de cultura, eu falo de consciência. Uma cultura é aquilo que nos define, aquilo que molda a nossa personalidade, na verdade molda a nossa identidade. Uma questão cultural forma a nossa identidade, não é? Então, nós precisamos entender isso, que aonde nós estamos, nós somos um missionário. Ou nós somos um missionário deficiente, ou nós somos um missionário ativo, seguindo firme. Isso aqui não diz respeito, por exemplo, a quantos convertidos você consegue, quantas pessoas você conseguiu falar de Cristo hoje, ou ontem, ou essa semana. Não diz respeito a isso, não é uma competição, mas é entender para o que nós vivemos. E essa foi a primeira aula, a segunda aula também, e o grande ponto que nós encontramos foi do grande desafio, que é mudar a nossa cultura, mudar a nossa mentalidade, reestruturar a nossa consciência. E aí, por isso, a primeira pergunta a ser respondida: por que fazer discípulos? E aí, a síntese aqui: porque nós estamos numa missão de resgate. Então, o livro base é esse projeto Videira, que é um resultado do livro Trelice, a Videira, e o livro também O Evangelho e a Evangelização do Mark Dever. Ok, hoje nós vamos ver essa aula, segunda convicção, o que é um discípulo. Embora nós saibamos o porquê fazer discípulos, e todas essas perguntas aqui nós conseguimos responder já, mas nós vamos abordar algumas nuances que mostram outros aspectos mais profundos e mais amplos dessas convicções, dessas perguntas aqui. Então, o que é um discípulo? Vamos nos referir ao discipulado, aos termos correlatos, né? Seja lá, discipular, discípulo. Ao nos referirmos a isso, muitos significados e impressões podem vir à mente. Quando tentamos conceituar, quando tentamos definir o que é um discipulado, muitas vezes nós nos inclinamos a algo mais íntimo, a algo menos público, né? Nós pensamos que discipulado, sempre nós consideramos que é uma caminhada mais individual com outra pessoa, ou mais íntima com outra pessoa, e nós acabamos limitando o alcance do que significa ser discipulado. E isso pode ser um problema. Por quê? Porque quando nós tentamos impor nossas percepções sobre discipulado, ao lermos a Bíblia, ou seja, nós já vamos à Bíblia lendo sobre isso, estudando sobre isso com um pressuposto já definido, com um conceito já definido. E aí todas as vezes que nós encontramos os termos que falam, ou as passagens que falam sobre discipulado, nós automaticamente já assimilamos segundo o que nós entendemos. Isso é um problema, por quê? Porque culturalmente nós entendemos que discipulado não é um segundo passo da evangelização. Primeiro nós evangelizamos, aquela pessoa se converte, depois nós discipulamos. Portanto, nós consideramos que discipular é instruir um peixe que já está no aquário. Isso também é verdade, irmãos. Mas não há um divórcio entre evangelização e discipulado.
nós podemos entender como termos correlatos, como termos paralelos. Julgamos que a nossa definição é o que o autor bíblico tem em mente. Então, isso é impor um significado ao texto, né? E toda vez que nós vemos discipulado, nós já definimos como nós temos em mente. Quando isso acontece, tanto perdemos aspectos importantes ao ler a Bíblia, como podemos fazer da nossa experiência um imperativo bíblico. Então, quando isso acontece, aquilo que nós conceituamos como discipulado e fazer discípulo já está pré-moldado na nossa mente, nós colocamos as nossas percepções, aquilo que nós entendemos e colocamos isso como um imperativo bíblico. Então, respondendo à pergunta, né? Caminhando para responder a pergunta. O que é um discípulo? Quando nós vamos ao texto bíblico, existem muitos termos nas Sagradas Escrituras que são temas de debate para sua conceituação, para o seu significado. Mas discipulado não é um desses termos. Discípulo nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, é algo muito bem definido, é algo muito claro. O grande ponto, irmãos, é porque nós fomos inundados com várias culturas de discipulado, desde G12, M12, movimento celular e assim por diante, MDA. Nós fomos inundados com inúmeros conceitos de discipulado. Então, por causa disso, ou nós nos fechamos ou nós conceituamos discipulado de uma forma incorreta. Mas esse termo aí, em grego, mafetes, ele significa discípulo, mas também significa aprendiz. E a forma verbal, mantano, significa aprender. Então, ambos os termos, seja o substantivo, ou seja o verbo, ele faz referência a um aprendizado, a uma caminhada de aprendizado. Os autores do Projeto Videira dizem assim, discípulo se refere basicamente a um aluno ou aprendiz, alguém que é orientado por um professor para aprender com alguém. Então, quais são as características singulares de um aprendiz? Humildade, dependência, ser alguém ensinável. Nós vamos ver algumas passagens nas Sagradas Escrituras ao longo dessa aula, né? Então, nós entendemos passagens como o Senhor Jesus exortando que um discípulo, um aluno, ele não pode ser superior ao seu mestre. Então, nós temos que entender o que somos e em que posição exercemos o que somos. Uma característica singular. Então, assim, você é um discípulo. Não importa o nível de conhecimento e maturidade que você tem. Você é um discípulo. Você tem que compreender a si mesmo como tal. E uma característica do discípulo é ser ensinável. Quem não é ensinável não é aprendiz. Não é um discípulo. Humildade é uma característica intrínseca do discípulo e da nova criatura, porque aquele que não deveria ser humilde se fez humilde por causa de nós. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma característica singular, intrínseca, necessária de um aprendiz, porque para aprender, nós temos que nos considerar necessitados de algo. Isso significa ser ensinável. Quando isso não acontece, o que é que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer se equiparar aos professores, ao professor. Nós vamos querer fazer queda de braço. Nós vamos considerar iguais. Então entenda, tem um supremo professor, tem um supremo discipulador, tem um supremo mestre. Mas tem as figuras dele aqui. Tem as sombras dele aqui. Existe degraus a subir. Nós somos discípulos, existe um momento em que nós somos discípulos, aprendizes somente. E enquanto nós caminhamos como aprendizes, e nós aprendemos uma lição fundamental para ser aprendiz, que é ser ensinável, num determinado momento da nossa caminhada, nós exerceremos duas funções, de mestre e aprendiz. Chegará um momento que nós poderemos dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Mas só é possível dizer isso
quando nós vemos Paulo seguindo a Barnabé, quando nós vemos Paulo sendo conduzido por Barnabé, quando nós entendemos que uma das maiores lições a ser ensinada é justamente ser ensinável. É entender que não sabe de tudo. É entender que não é suficiente. Então, não despreze os termos, irmãos. A nossa arrogância, a nossa petulância é tão grande que existem termos, ensinos tão claros, tão evidentes das Sagradas Escrituras, que são perdidos por causa de nós mesmos. Aprendiz, aprender, caminhada de aprendizado. Então, um discípulo é um aprendiz, logo o discipulado é aprendizado. Nós caminhamos aprendendo. Então, o discipulado ele tem como objetivo aprender os caminhos. Imagina, esse é o grande vale da sombra da morte, o mundo que nós vivemos. Nós vivemos num grande deserto. Esse é o grande deserto, a semelhança que aconteceu com Israel, a semelhança que aconteceu com o Senhor Jesus no Novo Testamento. Quais são os caminhos a serem trilhados? Nós estamos num mundo cheio de pântanos. Nós estamos no mundo encharcado de pântanos. Quais são os caminhos? Nós temos que aprender quais são os caminhos. Nós não sabemos. Nós nascemos agora. Nós viemos a novidade de vida agora. Então, quais são os caminhos? Entenda que é isso que nós temos que ensinar na evangelização, conduzir ao verdadeiro caminho, a verdade, a vida. Então, aprender o que não é informação, irmãos. É o que nós fazemos com ela. Existe uma desgraça no meio reformado, que é a ostentação do conhecimento, que não leva à humildade, mas leva à arrogância. Isso mata igrejas. Isso mata o testemunho de Cristo. Existe uma guerra de egos. Não, informação por informação não significa nada. Inteligência é burrice no meio cristão. Informação e inteligência só significa alguma coisa quando transformamos ela em sabedoria. Sabedoria. E aí nós entendemos o que é a vida na palavra, na teologia, no conhecimento. Então nós entendemos que precisamos aprender os caminhos. Precisamos aprender a como viver a palavra. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Inúmeras vezes o Senhor Jesus conta parábolas e os discípulos vão lá, mestre, sim, explica aí. Como é? Explica para nós como é. O que quer dizer? O que quer dizer? Porque eu não entendi. Nós precisamos ver como viver na vida prática. Nós precisamos aprender a sabedoria da nova vida. E nós aprendemos isso com o professor. Nós aprendemos isso com o mestre. Nós aprendemos isso com o tutor. Esse aprendizado, ele envolve tanto a mente, porque é um aprendizado intelectual. Lembra lá de Romanos 12? A luta é uma luta pela mente. A luta desse mundo, ou contra esse mundo, é uma guerra pela mente. Isso muda o quê? As nossas convicções, a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos a vida, a forma como enxergamos família, trabalho, a forma como enxergamos diversão, a forma como enxergamos a sexualidade, a forma como enxergamos o prazer, o sucesso, a forma como enxergamos tudo. É uma mudança de mente. Então envolve o quê? Um desconstruir para um edificar. O morrer em Cristo significa desconstruir tudo para sermos edificados. É isso que significa. Então nós precisamos desconstruir as nossas percepções, nós precisamos levar paulatinamente aqueles que estamos conduzindo a Cristo a perceber que a vida que eles têm é morte. Eles são pessoas felizes. Os ímpios são felizes, porque a ignorância é algo que não os acusa, é algo que não os coloca em uma posição de indesculpáveis. Mas nós precisamos entender isso para levar outros a entenderem isso. Então, é um aprendizado que envolve mente, mas também envolve a forma como nós percebemos o mundo e como devemos viver nesse mundo. Lembra lá do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Nós vemos ali as primeiras instruções do Senhor Jesus, aqueles que estavam ali com Jesus, mas não sabiam o que eram. Eles não sabiam o que eram.
Apareceu uma nova seita aí, que foi fundamentada por João Batista, chamando ao batismo de arrependimento. O que significa isso? O que é batismo de arrependimento? O que é morrer? O que é viver para Cristo? Aí chega o Senhor Jesus Cristo, João se prostra diante dele, e não é digno nem de amarrar as suas sandálias, o batiza, mostrando a perfeição do que significa e o cumprir da lei necessária que nós deveríamos seguir. E então eles não sabem o que são e como devem viver. É por isso que nós vemos ali o sermão ético, moral, não que diz respeito a esse mundo, mas do mundo por vir. O Senhor está dizendo assim, eu vou mostrar quem vocês são, e essas são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a descrição do caráter cristão. Não é que nós devemos ser mansos, não. Nós já somos. Talvez nós somos deficientes, mas um cristão, ele é manso. Um cristão chora. Não é que nós devemos ficar, eu devo aprender a ficar contristado. Não. Isso é o que você é. Você olha para esse mundo, você chora. Você olha para os perdidos, você chora. Você olha para essa desgraça que nós vivemos e nós choramos. Porque nós ansiamos. Isso é o que nós somos. Aí o Senhor Jesus continua e diz, pronto, agora eu vou dizer como esse caráter que vocês receberam se manifestam no mundo. Na relação de um para com os outros e depois na segunda parte na relação de vocês para com Deus. Ele está ensinando como essa informação e essa mudança de mente vive na prática nesse mundo. Está ensinando isso. Então nós devemos também entender. Então a instrução do Senhor Jesus tinha como objetivo não transmitir um simples conhecimento, mas tornar os seus seguidores seus aprendizes. É por isso que eles não iam para uma sala de aula. Eles viviam com o mestre. Eles viam como o mestre tornava aquelas palavras prática, como o Senhor Jesus encarnava aquelas palavras. Então, uma caminhada de discipulado envolve necessariamente um relacionamento. Não é um estudo numa semana. Não é um estudo um dia no mês. Não é. Isso faz parte, mas não é isso. É uma caminhada de relacionamento. Porque ele precisa saber o que é uma mulher ser submissa. O que é? Porque nós já temos muitas informações do que significa submissão segundo os conceitos errados evangélicos e segundo o conceito errado mundano. Então, o que é? O que é ser submissa no dia a dia? O que é? O que é ser líder? O que é o marido ser cabeça? Porque tem muitos que são tiranos e déspotas. Não são líderes. Não são cabeças. O que é ser cabeça? E aí você precisa se aproximar dessas pessoas para iniciar com ela um relacionamento onde essas pessoas vão ver na prática o que é uma mãe piedosa, o que é um pai piedoso, o que é um líder do lar, o que é ser submissa. Vão ver na prática. É um relacionamento. Onde vão ver? Vão ver você quando você for lanchar com a sua esposa, seus filhos e com essa pessoa que você está evangelizando. Comer um açaí. Vão ver. Vão ver quando você for uma praia com essas pessoas. Quando você estiver nas suas férias. Vão marcar férias juntos? Nas suas férias. Vão ver isso. Porque você entende que, por mais que você viva a sua vida comum, existe uma missão, existe uma vocação que transcende aquilo que você vive. E você assimila a sua vida de tal forma que isso para você não se torna um peso, mas uma necessidade, porque você foi feito assim. Então você precisa fazer com que outros sejam assim. Então eles dizem o seguinte, em parte esse é o motivo pelo qual os aprendizes frequentemente acompanhavam seus professores. Eles não somente escutavam as palavras do professor, mas viam suas palavras em ação em sua vida e buscavam aprender esse modo de vida estando com ele constantemente. É um relacionamento. Segui-lo e estar com ele era também um modo rotineiro de transmitir e assimilar o ensino. Então, imagine aí, qual é a grande desgraça que nós vemos no meio evangélico e especialmente no meio evangélico mais estudado? É porque tem conhecimento, mas não tem vida.
Porque eles não sabem como processar. Eles sabem escrever artigos nas redes sociais. Eles sabem debater, discutir, brigar. É por isso que tem tanta gente que tem raiva de calvinista. É porque tanta gente tem raiva de reformado. Porque parece que se tornou sinônimo brigar, discutir, esbravejar a teologia para humilhar o irmão pentecostal, para humilhar o irmão da convenção, para humilhar aquele que não tem conhecimento. E nós nos esquecemos que nós deveríamos ser pontes e não barreiras. Nós nos esquecemos completamente. Por que isso? Porque tem conhecimento, mas não tem vida. Pegaram o conhecimento, mas eles não sabem assimilar para que desse conhecimento nasça vida. E aí esse conhecimento é sérvil ao seu ego. Simplesmente. Estou falando isso de muita prática, porque eu já fui desses também. Eu entendo muito bem o que é isso. Muito bem. É gostoso saber mais. É gostoso destruir os argumentos do outro. É bom. É bom, mas é profundamente pecaminoso. E quando você percebe que isso não gera vida, mas só morte, aí você entende o que significa sabedoria, o que significa piedade. Você entende. Você entende que você foi agraciado com uma porção a mais de luz. E isso deve levar à dependência maior do Senhor e não à humilhação de ninguém. Por que você é melhor por receber mais conhecimento? Você é melhor? É graça. É graça. Se nós recebemos uma porção mais generosa de graça, como nós somos colocados diante do Senhor? Com maiores poderes virão maiores responsabilidades. Disse o teólogo Ben. Foi o Ben? Tio Ben. Entenda. Muda. As nossas percepções mudam. Então, nós precisamos de uma base para entender a caminhada que temos como uma vida de evangelização e uma caminhada de discipulado. Os aprendizes rotineiramente andavam com os seus mestres para aprender como aquelas palavras eram encarnadas. Nós vemos isso nos evangelhos, com os aprendizes frequentemente fazendo perguntas a Jesus, apresentando-lhes dilemas e pedindo a ele que esclareça e aprofunde seu ensino público. Embora de forma simples alguém defina, por exemplo, um discípulo apenas como alguém que segue a Jesus, né? Claro, um discípulo é alguém que segue a Jesus. Mas daí surgem outras perguntas, né? Várias outras perguntas. Como? Quando? Em que medida? Como nós podemos perceber que estamos seguindo a Jesus, né? Pelo que nós observamos aqui, seria mais significativo dizer que um discípulo é alguém dedicado a aprender a Jesus. Por quê? Porque é um processo contínuo. Nós nunca deixamos de ser discípulos. Nunca. Sempre nós precisamos de tutores. Como é que nós concebemos muitas vezes discipulado? Superioridade e inferioridade. Olha, Irmão, você vai ter que ser discipulado. O que é isso? Crente há 10 anos, discipulado. Eu vou ser discipulado. E se manda ler o livro do pastor Fernando Angelim, aí que lasca. Conselhos importantes a novos cristãos. Não, pastor, 10 anos eu sou crente. Conselhos... Aí, para você humilhar a pessoa... Isso mostra o tamanho da sua deficiência, né, irmão? Você não entendeu nenhum motivo pelo qual você vai ter que ler isso. Você não entendeu. Mas olha a mentalidade. Então, ele não falou claramente, mas o teu entendimento é de que ser discípulo é ser inferior. Mas todos nós somos inferiores, irmãos. Nós não somos nada. 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 Nós precisamos entender isso. Não existe dignidade inata em nós. Nós somos completamente devedores. E um devedor não faz cobrança, um devedor paga. Nós somos devedores. Precisamos entender isso. Então, eu sei que é difícil entender isso, porque nós vemos isso na escola, na academia, nós vemos no trabalho. Existe hierarquia e tudo no meio evangélico. As igrejas pentecostais, por exemplo, tem vários níveis aí
tantos níveis de, sei lá, obreiro, dirigente, evangelista, tem uns degraus a ser subidos aí. Então nós vemos isso em todos os locais. Então isso já estrutura a nossa mente com uma modalidade hierárquica. Mas não é assim que nós devemos compreender, porque todos nós somos aprendizes. Então, discipulado, no entanto, está relacionado nos evangelhos a um tipo de aprendizado que alguém está comprometido com o mestre, assistindo, ouvindo, praticando e perguntando. Em tudo isso você coloca constância. Nós julgamos a nós mesmos necessitados. E isso é uma lição a ser passada para aquele que nós estamos evangelizando e aquele que nós estamos discipulando. Então, lembra do estudo de ontem que nós fizemos à noite? Não ter resposta para todas as perguntas é bom, porque até nisso nós estamos ensinando. Nós não somos suficientes. Lembra lá o pastor Rudy Balcom mostrando que durante 3 semanas o seu processo de evangelização, né, que ele foi levado a Cristo, foi fazendo várias inquisições ao seu amigo Steve. Várias inquisições, várias. E ele respondia, só que tinha perguntas que ele dizia assim, isso eu não sei, mas eu vou estudar para poder lhe responder. Entenda, o Woody Balcom, ele poderia estudar? Poderia, mas ele ia aprender? Ia. Da forma que desejava? Não. Porque faltava ao Woody Balcom contexto, base e pressupostos para ter a resposta. Por isso que nós precisamos de mestres. Por isso que nós precisamos de tutores. Por isso, porque existem um aspecto do conhecimento que a simples informação não responde. É necessário pressupostos, assimilação, processo, para que essa resposta encaixe na sua necessidade. Ser discípulo, ou ser discipulador, ou ser um professor, ou ser alguém que conduz pessoas ao crescimento e ao aprender de Cristo, significa dizer que você não vai somente responder perguntas, mas você vai perceber as nuances da pergunta e responder apontando para um objetivo, que é levá-lo a Cristo. Porque senão você vai entender que é para afagar o seu ego, massagear o seu orgulho, e vai esquecer o propósito lá. E quando nós temos o propósito muito definido, nós entendemos que não podemos dar a resposta errada. Porque a resposta errada satisfaz-nos. Por quê? Porque eu respondi. Não ficou dúvida nenhuma, respondi tudo. Mas talvez a resposta errada pode desviar aquele discípulo dos caminhos de Cristo. Então, muitas vezes não é só responder. É como responder, em que medida responder e como botar as escoras na resposta, né? Entender se a pergunta é maliciosa, entender se a pergunta é uma casca de banana, entender o que está por trás das perguntas. Porque de repente você pode, como nós vimos ontem, dizer, mas como nasceu isso? Por que você fez essa pergunta? Algumas vezes o Senhor Jesus, quando recebe perguntas dos seus discípulos, o Senhor Jesus faz o quê? Faz exortar os discípulos. Não tendes fé? Ainda não compreendeis? Estou com vocês há tanto tempo e vocês não compreenderam? O Senhor mostra que faltava ali níveis de intencionalidade na caminhada dos discípulos. Talvez eles estavam olhando mais para um lado e não para o lado que o Senhor Jesus estava os conduzindo. Porque a exortação do Senhor Jesus pressupõe que o quê? Que eles já deveriam ter entendido. Porque se eles não deveriam ter entendido, a exortação do Senhor Jesus não servia de nada. A exortação do Senhor Jesus já pressupõe que eles deveriam ter entendido ali naquela certa altura. Mas por que não entenderam? Concorrentes da mente? Concorrentes do coração? Ok. O que é um discípulo, né? Continuando aqui. Porém, nos evangelhos, o significado de seguir a Jesus é ainda mais profundo. Percebemos isso ao considerar quem Jesus é e para onde seus seguidores o seguiam.
Jesus repetidamente diz às pessoas que segui-lo é um compromisso exclusivo, e talvez esse seja uma das grandes dificuldades que nós temos. Porque concorrentes ao coração são muito sedutores, e nós defendemos eles com muita facilidade. Seu filho pode ser um concorrente, o seu cônjuge pode ser o concorrente, a sua profissão pode ser o concorrente, os seus estudos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode defender eles com argumentos limpos, assépticos, lindos. Pode. E o pior é que você vai conseguir levar na lábia muitos pastores, muitas igrejas e muitas pessoas. Você vai conseguir. Porque eles são plausíveis. Eles são plausíveis. Mas isso não quer dizer que você estará fazendo o que é correto ao consegui-los. Então, exclusividade é um campo pantanoso. Um campo pantanoso. Por exemplo, se você está caminhando com alguém que tem concorrentes no coração, você está se relacionando com seu vizinho, por exemplo, e querendo conduzi-lo a Cristo, e você percebe naturalmente ali a idolatração dos filhos, quer que seus filhos sejam acadêmicos brilhantes, profissionais brilhantes, eles ostentam que eles são os melhores da turma, que eles só tiram notas maravilhosas, que estão se preparando para ser profissionais que são ilustres na sociedade, né? E a vida deles é para isso, e para isso o pai trabalha cada vez mais para fornecer a base necessária para que tenham o melhor ensino, os melhores recursos, os melhores materiais e tudo, você vê isso tudo. Então você percebe que existe algo a ser vencido ali, que não é simplesmente falar do Evangelho, mas como falar do Evangelho e que linguagem falar, como chegar. Mas também você não pode querer derribar a muralha de Jericó sem dar 7 voltas nela. Você tem que ir com calma. Existe um processo para isso. Porque senão você derruba a ponte. E aí você entende que evangelização e discipulado é algo que leva tempo. Você precisa preparar o terreno para depois jogar a semente. Você precisa construir um relacionamento em que deve haver um tipo de construção de amizade para que haja um tipo de confiança para que aquelas palavras suas sejam recebidas com maior autoridade e não como palavras de um desconhecido que nunca falou comigo e de repente quer me falar de Jesus. Quem é esse Jesus que ele fala? Se eu nem leio a Bíblia, como eu sei quem é esse Jesus? Eu leio ele, mas a Bíblia eu não leio. E o que eu leio dele eu não gosto. É uma pessoa arrogante, uma pessoa que não se envolve com ninguém, uma pessoa que quer ser melhor do que os outros, uma pessoa moralista. É isso que eu vejo dele. Jesus é assim? Então esse Jesus eu não quero. Por isso que as pessoas dizem assim, esse teu Jesus não é o meu Jesus. Esse teu Jesus aí não é o Jesus que eu creio. Porque as pessoas exprimem com a vida um tipo de Jesus que afasta. É um tipo de Jesus que não é compassivo. É um tipo de Jesus que não é manso. É um tipo de Jesus que é moralista. É um tipo de Jesus que é legalista. É um tipo de Jesus que não se envolve, que não tem relacionamento, mas que se afasta, se distancia. Então nós temos que perceber como, quando, a que medida e o tempo que vai levar para fazer discípulos. É uma construção de relacionamento. Nós precisamos chegar ao coração. Lembra lá? Nós precisamos chegar ao coração. Então, essa questão de exclusividade é algo muito sutil, muito sagaz e precisa ser trabalhado aos poucos, né? Mas precisa ser identificado. Jesus repetidamente diz às pessoas que segui-lo é um compromisso exclusivo de vida ou morte. Abre aí, nós vemos isso já algumas vezes, mas abre Lucas 14. Acompanhá-lo significa deixar tudo para trás, incluindo sua própria vida. Lucas 14:33. Alguém lê, por favor. Nós já vimos isso também em Marcos, né, nas pregações de quarta-feira. E nós já sabemos o que essa palavra quer dizer, mas vamos lá. 14:33 diz o quê? Mas aqui aquele tanto ele está falando para nós, como ele está nos dando um termômetro.
Como eu sei que eu consegui fazer daquela pessoa um discípulo? Quando eu percebo que não há mais concorrentes no seu coração. Quando eu percebo que agora ele abandona tudo. Quando eu percebo que ele não protege mais os seus ídolos. Uma vez eu fui, depois de muito tempo observando o comportamento idólatra de pais e filhos aqui, uma família específica, não está mais aqui. E aí eu demorei muito tempo, demorei 1 ano observando, 1 ano, e vendo como poderia. Tinha acabado de chegar na igreja e sabia que tinha que engrossar o couro para poder tratar assuntos mais específicos, né? Demorei 1 ano. Quando passou 1 ano, aí eu fui tratar. Eu pensei que eu já tinha construído um relacionamento, existia uma relação de confiança, existia uma relação de que aquela pessoa me via como pastor, aquela pessoa me via como um homem enviado de Deus para conduzi-lo a caminhos espirituais sadios, sólidos. Bom, é assim que nós devemos ver pastores. Se nós estamos numa igreja onde pastor não é visto assim, sai de lá, porque você tem que submeter mesmo. E eu imaginei que nesse ano de caminhada eu já tinha construído essa base. Afinal de contas, tudo mostrava isso. Pensei que tinha construído essa base de relacionamento em que as palavras que seriam recebidas de mim seriam recebidas como palavras de alguém que os ama e que quer o melhor, não alguém que age segundo a sua própria carne e suas próprias intenções. Mas aí, aqueles filhos estavam no centro, tomando o lugar de Deus nos seus corações. E nas simples palavras que eu proferi, eu disse: você tem certeza que seu filho é convertido? Por quê? Porque eu não consigo ver nenhuma evidência de conversão dele. Nenhuma, mas nenhuma mesmo. Isso me preocupa muito, porque ele pode estar numa igreja, porque os pais estão, porque ouviram do evangelho há muito tempo, desde criancinha, e isso virou um modo de vida e não experiência de nova vida. Simplesmente um modo de viver. Ele aprendeu o dialeto evangélico, aprendeu o modo de se vestir evangélico, aprendeu o costume da tribo, mas ele não nasceu de novo. E isso pode esconder o coração dele num cofre em que o Senhor não vai ter acesso lá, se ele não fizer esse tipo de reflexão. Bum! Aí explodiu a bomba. Né? A partir dali eu consegui inimigos dentro da igreja. Inimigos, quando essa nunca foi a minha intenção. E isso resultou em muitos conflitos, muita dificuldade, muita luta, e no final das contas resultou na exclusão de toda essa família. 5 pessoas foram excluídas de uma vez. Só era preciso uma coisa. Só uma coisa, o quê? Se submeter. Só isso. Só isso. Hoje em dia, o marido deixou a mulher por causa de adultério. Um filho tentou se matar várias vezes. A filha parece uma prostituta. E o outro está completamente distante de Cristo. A família foi destruída. Só era necessário uma coisa: destronar o ídolo do coração e submeter. Era só isso. Só isso. Então, ter ídolos é muito perigoso. Quando nós sabemos que somos discípulos, quando não há concorrência para o Senhor. Não há conflito de lealdades. Não há. E o Senhor vai nos colocar em posições em que isso será provado. Os que são do Senhor perseveram, porque o Senhor preserva. Os que não são, sente outro cheiro do Evangelho, não aroma de vida, mas aroma de morte. Como diz Paulo, né? Aprender Jesus. Então, primeiro ponto. Pastor, quer aprender Jesus? Aprender Jesus significa não ter conflitos de lealdades. Significa ser exclusivo, ter exclusividade. Jesus tem exclusividade no nosso coração. Eu não estou dizendo que vai ser difícil destronar ídolos, certo? Vai ter lutas. Afinal de contas, talvez você colocou sobre aquilo. Por exemplo, se você precisar deixar um emprego para se manter na igreja.
Se alguém chegar para mim e dizer assim, pastor, está muito difícil. Uma vez eu estava participando de uma live, né? Na pandemia teve muita live com outros colegas pastores. Aí alguém fez a pergunta, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o pastor, como é que, por exemplo, eu trabalho o dia todo. Muitas vezes eu tenho que trabalhar até a noite, né? E é muito corrido, muito puxado. Dificilmente eu tenho tempo aí à igreja, mas eu sei que eu preciso conduzir a minha vida nos caminhos do Senhor, e eu sei que eu preciso me aproximar da igreja. Qual o conselho que você daria? Eu simples, deixa o emprego. Ele já sabe, meus irmãos, você vai me dizer que ele não sabe qual é a resposta? É fácil a resposta. Porque se você apreende a necessidade que você tem da fé, da igreja, dos irmãos, e você não colocar isso como superior ao seu emprego, à sua pseudo-estabilidade, que é uma porcaria de ídolo do nosso tempo, pseudo-estabilidade financeira, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu providência. Você não entendeu dependência. Você não entendeu. Então é simples, irmão. Deixa o emprego. Você pode fazer isso a longo prazo. Como? Muda de profissão. Pastor, mas isso é o que eu sei fazer. Ok, então pronto. Dá para aguentar quanto tempo? Por quê? Não, porque você vai ter que fazer um curso para mudar de profissão. Você tem aptidão a mais para quê? Tem cursos de 3 meses? De 4 meses? Você tem que sustentar a sua família, tem? Ok, mas ela pode morrer de fome, não pode morrer sem um maná do céu. Então o que é que você vai fazer? Vai morrer de fome fisicamente, materialmente? Ou vai morrer de fome da palavra? Porque se morrer de fome fisicamente, ela vai para o céu. Agora, se morrer de fome da palavra, ela vai para o inferno. E aí? Então, entenda, não é difícil não de fazer os raciocínios. É difícil, irmão. Eu estou falando alguma coisa grega aqui? É muito fácil de fazer os raciocínios. O problema é porque nós não queremos destronar os ídolos do coração. Mas o raciocínio é fácil de fazer, embora o processo seja árduo. Mas o raciocínio é muito fácil. Então o que é que você vai fazer? Pastor, eu já tenho 40 anos. E aí? Pastor, eu já tenho 50 anos, vou mudar de profissão. Bom, você pode pensar em outras soluções. Essa é uma das soluções. Mas o fato é, você acha que consegue se manter assim? É como uma pessoa que vai fazer um concurso e não está nem aí para ver se naquele estado tem uma igreja saudável. Não está nem... Por isso que eu disse que o grande bezerro de ouro da nossa geração é que são concursos públicos. Porque é uma forma de tirar Deus do nosso orçamento familiar. Eu vou orar a Deus por tudo, mas o Deus da minha finança é o Estado. Então é Ele que vai me alimentar. Eu não preciso me preocupar, porque nem a pandemia fez com que atrasasse o salário dos servidores. Então olha aí, quem não quer fazer concurso? Todo mundo agora! Por isso que virou um ídolo. Por quê? Porque isso tira a dependência. Dá um tipo de estabilidade, dá um tipo de descanso que é prejudicial. E aí, os motivos são esses. Os concursos deveriam ser feitos por quê? Por vocação. Vocação. Pastor, eu quero servir como militar. Porque eu sei que o Senhor me chamou para isso. Uma vez um crente veio dizer para mim que ia fazer o concurso do Detran porque trabalha até 3 horas da tarde. Eu nem sei se trabalha até 3 horas, mas foi o que ele disse. Olha, isso é um cristão, meu irmão. Rapaz, homem piedoso. Homem piedoso, não é? É mesmo, irmão? É. Olha aí, rapaz. Pastor, existe muita corrupção no meio público. E eu sei que o Senhor se agradará se eu for sal e luz nesse local, pastor. Eu sei. Então eu quero sim ser testemunho do Evangelho ali. Eu te dou essa garrafa de ouro se você já ouviu alguém dizer isso. Quem foi o cristão que você ouviu falar sobre concurso desse jeito? Porque é o bezerro de ouro. Então eu tenho que entender se há concorrentes no coração. O processo é difícil de removê-los. Por quê? Porque já encravou as raízes. Gálatas capítulo 1. Deus mandou o Senhor Jesus para quê? Para nos desarraigar. Imagine as raízes todas cravadas no chão do nosso coração.
e ser arrancado puxando aquelas raízes. É um processo de morte e vida. Nós precisamos entender. A vida cristã é uma guerra diária. Nós só baixamos as guardas agora. Ó. Agora nós estamos de guardas baixas. Agora. Aqui nós descansamos. Mas sair daqui, levanta as guardas. Levanta as armas. Agora aqui nós descansamos. Aqui nós ficamos tranquilos. Igreja do Senhor. Aqui não é para você ficar competindo com o pastor. Não é ficar de escudo levantado para as palavras do pastor. Não é ficar competindo com o irmão. Não é ficar brigando com o irmão. Não, aqui não é guerra não. Aqui não é guerra. A igreja, quando você vai para uma embaixada de um país em outro país, aquela embaixada é o território do seu país que ele representa. Então a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, aquele território ali da embaixada é solo americano. E é dessa forma. O Brasil não pode adentrar naquele território, por mais que aquele território seja parte da geografia do Brasil, não pode adentrar naquele território e impor suas leis, porque aquela lei é regida. É como as igrejas católicas também. Quem tem poder sobre elas é o Vaticano. Como as igrejas anglicanas também. Aqui é a embaixada do reino dos céus. Aqui só deve estar habitantes do reino dos céus. Os súditos de Satanás a gente identifica e expulsa. Porque ele não tem um passaporte para adentrar aqui. Não tem. Então, se aqui é território do reino dos céus, não existe luta, não existe conflito, não existe contenda. Porque nós estamos no mesmo Senhor Jesus, temos o mesmo Espírito e vivemos para o mesmo propósito. É nisso que muitas igrejas falham. Muitas. E eu digo isso porque eu já experimentei isso demais. Aqui também. Então, nós temos que entender que nós estamos aqui sendo edificados. Por que isso é importante? Porque nesse processo de evangelização e discipulado, você vai ter que mostrar um valor do que é ser igreja que foi perdido. Igreja é considerado menos que um clube, irmãos. Ninguém enxerga a vida da igreja como algo vital. A necessidade de ser membro. As pessoas acham que vem até a frente, dá um dízimo, dá uma oferta, vem regularmente à igreja e se tornou membro. Essa igreja é muito mais do que isso. Muito mais. E nesse processo onde você vai ouvir as igrejas tal, o pastor tal, os pastores são assim, você vai ouvir muito isso. Você tem que entender como você vai transmitir a realidade do que é ser igreja, do que é o ministério pastoral, do que é a pregação da palavra, sem querer machucar a pessoa, mas realmente corrigindo uma perspectiva errada. Infelizmente eu tenho que dizer que a grande expressão do que é ser igreja, do que é ser ministro da palavra, é essa que você está dizendo, é isso mesmo. Mas olha, é interessante. Se você estudar um pouquinho só a história da igreja, e eu posso estudar com você, nós vamos perceber que o Senhor sempre preservou uma parcela que o glorifica, que seja um testemunho de Cristo, sempre, sempre. Então entenda, em tudo há exceções. Existem exceções na igreja, nas igrejas. Existem exceções nos pastores. Então você conduz. Você conduz. Mas você não pode criar uma postura bélica contra aquela pessoa que você está conversando. Lembra lá, você não quer fechar o coração. Você quer o quê? Acessar o coração. Você pode fazer isso num caixa de supermercado. Você pode fazer isso num caixa de padaria. Você pode fazer isso numa conversa numa praça. Né? Ok. Aprender Jesus, submeter-se ao seu ensinamento, andar em seus caminhos, significará deixar para trás todas as suas lealdades e compromissos atuais. Significará caminhar com ele, ele está descrevendo o que é ser um discípulo, certo? Caminhar com ele, a estrada para Jerusalém, enfrentar a cruz,
que está esperando lá. Então, seguir Jesus significa arrepender-se constantemente. Nós nos arrependemos todos os dias. Todos os dias nós nos arrependemos. Abandonando o que nós percebemos como velho e andamos para nos vestir do novo, numa nova direção. Nós deixamos os velhos mestres, porque todos nós temos mestres, né, irmãos? Todos nós temos mestres. Então nós deixamos os velhos mestres e seguimos o novo mestre, ansiando pelo novo reino. Abra em Marcos 8. Versículo... Nós já vimos a exposição desse texto aqui, né? Versículo 8, 34, 36. Alguém lê, por favor. Então, convocando a multidão, juntamente os discípulos, que alguém precisa após mim, e mesmo que leve toda a sua vida, quem quiser por salvar a sua vida, ele pela quem perder a vida por causa do mundo do Evangelho, salvá-la. Aproveita ao homem ganhar muito dinheiro e perder sua alma. Olha, essa é uma pergunta existencialista. Para onde você vai? Uma vez eu perguntei para meu pai. Pai, quando o senhor morrer, o senhor acha que vai para onde? Ele, para o céu, ele. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo quem precisa. Eu nunca fiz mal a ninguém. Percebe que o padrão de comparação é sempre com o pior. Né? Não é com Jesus. Não é com o melhor. Nosso padrão de comparação é com o melhor. Mas o padrão de comparação comum é com o pior. Aí eu disse, não, pai. O senhor vai para o inferno. Se o senhor morrer do jeito que o senhor está aí, o senhor vai para o inferno. Porque o senhor não entregou a vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus significa viver para Ele completamente. Entender que só há vida nele. O que é que significa dizer que só há vida nele, irmãos? Eu vou dizer, vou dar um exemplo para você do que significa que só há vida, como você, porque é muito bonito. Entenda uma coisa, ó. Você tem que aprender a não se contentar com respostas abstratas. Por exemplo, quando você diz assim, eu amo a Jesus. Ok, evidências. O que significa? Só há vida em Cristo. Ok, evidências. O que significa? Por exemplo, se eu digo assim, ó, eu amo a Jesus e eu dependo dele. Ok. E da noiva? Você ama a noiva? Porque você não pode amar o noivo sem amar a noiva. Você ama a noiva? Você depende da noiva? Sabia que existe uma relação muito intrínseca no relacionamento com o noivo, em que para se relacionar com o noivo você precisa estar próximo da noiva também? Quem é a noiva? Percebe a evidência? É por isso que as pessoas dizem assim, ó, não, eu amo a Jesus, o que importa é amar a Jesus. Mas elas não continuam no processo de raciocínio e por isso se tornam deficientes na fé. Porque respostas abstratas bastam, mas não é para bastar. Não deve bastar. Quem foi que disse que basta? Então, entenda, é um processo árduo e doloroso fazer novos discípulos, ensinar novos discípulos. Mas é algo muito evidente, muito fácil de perceber. O Senhor nos concedeu a graça de experimentar um pouquinho do seu nível de conhecimento. Eu não vou falar onisciência porque é muita arrogância, né? Mas, por exemplo, o Senhor vê o coração, não vê? Ele nos concedeu a graça de ver o coração também. Nos concedeu? Como? Pelos frutos vos conhecereis. Da boca fala o que está cheio o quê? Coração. Nós podemos ver o coração. Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Deus. Nós temos os olhos do Espírito. Nós sabemos discernir. Pastor, todo mundo consegue ver o coração? Não.
Só quem tem a mente do Senhor. Só quem tem o Espírito. Só quem tem o Espírito. Então é fácil perceber se nós estamos fazendo discípulos e se nós estamos levando esses discípulos a aprenderem a Cristo. Então é uma expressão, parece que truncada, né? Aprender a Cristo. Mas essa ideia de aprendizado contínuo é um termo da Escritura, nós vamos ver já. Então, 2 símbolos poderosos de um discípulo, de um aprendiz, são o batismo e o jugo. Vamos ver primeiro o batismo. O batismo como marco de um novo começo. Então é evidente que isso daqui tem mais representatividade nas igrejas congregacionais, né? Desculpa, igrejas credobatistas. Igrejas que não batizam crianças. Uma igreja que só batiza sob profissão de fé. Porque é o testemunho de que a pessoa nasceu de novo. Não é porque nasceu de pais crentes, pais cristãos, e por isso fazem parte da nova aliança. A gente entende que a nova aliança só é composta por aqueles que são crentes. E bebês não podem professar a fé. Então é evidente que isso aqui é uma marca para igrejas que batizam sobre o credobatismo, sobre profissão de fé. Então o batismo ele é um marco para o novo começo. O batismo é a proclamação de que toda a igreja reconhece que aquela pessoa representa Cristo. Então isso é o batismo. Ele é um símbolo de arrependimento, de repúdio, e eu nem sei se tem esse nome, mas eu botei, de apagamento do velho homem. É a esperança e o anseio pelo novo. O batismo é uma expressão exterior de uma transformação interior. Então, por isso que, quando nós entendemos assim, uma vez eu fui para uma igreja gigante lá em Fortaleza e que estava tendo batismo. E aí várias pessoas sendo batizadas e de repente o dirigente fala assim, se tiver alguém aqui que quer ser batizado, pode vir, venham porque há festa nos céus agora, venham. Aí você vai me perguntar o que eu estava fazendo lá, né? Eu também não sei o que estava fazendo lá. Acho que era o Oba, igreja, né? Tipo aquelas igrejas, estou na videira, né? Aquelas igrejas ostentosas, eu estava começando a conhecer a fé, então, a IBC, Igreja Batista Central, massa e tal, né? E tem um status disso, né? Por isso tem tantos jovens que tem um status disso, né? É que nem se ter o telefonezinho da Apple e colocar a maçãzinha no carro, né? Então, não estou falando contra a Apple não, porque eu tenho um também. Vocês entenderam? Então, venha. Aquela pessoa não entendeu o batismo. Não entendeu o batismo. Ela é descolada. Radical. Então, não é assim? Quem crê deve ser batizado. Ok, mas como nós vamos saber que essa pessoa creu? Como? É só falar? Não. E aí vem o papel da igreja. Então, o batismo representa essa luta por apagar afogar o velho Adão, matar o velho Adão, apagar o velho homem. Uma luta, um repúdio, uma agressão contra ele, um anseio pelo novo. O pastor John Piper diz que o batismo é a expressão simbólica e visível do anseio, do apelo de um coração a Deus, né? Eu não vou ler esses textos, vocês já conhecem. Vamos ver aqui Atos 13. Pastor, Atos 13, pode falar. Atos 13, abre aí. Uma referência boa, né, como o senhor falou a respeito da questão do credo batismo, é do exemplo do discipulado, ele sendo aplicado no berço do lar, né, quando o pai ele dedica tempo a tornar o filho um discípulo, embora ele não seja batizado de forma, como eu posso dizer, inicial, de forma a levar em consideração que ele simplesmente é o filho de um cristão, mas a aplicar a vida cristã do lar para que esse seja um discípulo intencional, né? Isso mesmo. É o discipulado a longo prazo, né? É isso mesmo. Embora a gente saiba que o Senhor tem os seus eleitos, que quem converte é o Senhor, nós temos que guerrear pela alma dos nossos filhos, nosso cônjuge, de tal forma como se a vida deles dependesse de nós. Nós temos que pleitear diante de Deus. E talvez isso nós deveríamos aprender mais com os puritanos. Os puritanos faziam isso com muito vigor. Existem tantos relatos, é impressionante, tantos relatos de puritanos que ouviam
os seus pais orando, clamando, gritando e gemendo ao Senhor para a salvação de suas almas. O que acontece hoje com aqueles que entendem erroneamente a doutrina da eleição é o contrário. Não precisa disso. Não precisa. Né? Uma pena, né? Mas nós devemos rasgar o peito dos nossos filhos e injetar o evangelho lá. Com todos os meios necessários para isso. Todos os meios. Culto doméstico, leitura bíblica diária, estudo de bons livros, igreja, comunhão dos santos. Nós precisamos, né? Mas é isso mesmo. O batismo é um... Abre aí Atos 13:24. Alguém lê 13:24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. A categorização, o batismo de quê? É uma expressão de algo, né? Representa algo. Batismo de arrependimento. Foi evidenciado algo para então ele ser batizado. Porque se o batismo não simboliza nada, então para que vai ser batizado? É um status? Ok, recebeu o certificado do batismo, parabéns. E aí? O que adianta o seu nome ser arrolado no hall de membros de uma igreja visível se ele não foi arrolado no hall de membros da igreja invisível? Entenda, uma está intrinsecamente ligada à outra. Mas uma tem que evidenciar a outra. E a igreja local, que tem as chaves do reino, que foi dado a ela pelo Senhor do reino, tem a autoridade de identificar isso. Autoridade. Talvez o baixo nível do conceito de igreja faça com que a gente perca de vista essa perspectiva, né? Então o batismo é um símbolo vívido da morte da antiga natureza. É um símbolo muito evidente, muito claro de que a antiga natureza morreu e você a sepultou ali. E é um símbolo vívido da vida da nova natureza. Então Romanos 6 fala isso muito claro. Nós morremos com o Senhor, ressuscitamos para a novidade de vida, né? Vamos abrir Colossenses 2, 12 e 13. Colossenses 2. Colossenses 2. Deixa eu ver aqui se é a partir do 2. A partir do 11, por favor. Colossenses 2, 11 ao 13. Então, esse aqui é um texto que é usado pelos pedobatistas para falar sobre o batismo de infantes aqui, né? Mas compreendido de uma forma incorreta. Do 11 até o 13. Alguém lê aí rapidinho, por favor. Presta atenção aqui. Olha, o apóstolo Paulo, irmãos, é porque a gente às vezes não gosta de entender. Mas o apóstolo Paulo aqui está dando vários instrumentos para testificarmos a evidência. Vamos lá. Ó. Nele, Senhor Jesus, também foste circuncidado. Meu Deus, o que é circuncidado? Está falando da circuncisão do coração, né? Como é que eu vou ver? Ele vai dizer agora. Ele vai dizer aqui, ó. Se fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, porque antes era só você não precisava ter o sinal interior, mas só o sinal exterior. Mas o sinal exterior apontava para o sinal interior. Foi isso que os judeus falharam. Não por intermédio de mãos, mas, olha, ele vai dar evidências de você consultar. No despojamento do corpo da carne. Nós sabemos o que é carne na Sagrada Escritura. É o contraste contra o Espírito. Como eu vejo se alguém foi circuncidado? Porque nele eu vejo o despojar da carne. Em Efésios vai falar o despir do velho homem. E o revestir no novo. Eu vejo isso. É evidência que ele está dando. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então,
Como é que eu vejo se o meu coração ele foi circuncidado? O que é a circuncisão? É o sinal da nova aliança. Se a circuncisão, superficial era o sinal da antiga aliança, a circuncisão do coração é o sinal da nova aliança. Então só pode fazer parte da nova aliança quem tem a circuncisão no coração. Como nós sabemos? É aí que entra a igreja para sondar as evidências. Há despojamento? Há despojamento? A igreja tem que ver isso. Você tem que ver isso dos seus filhos, seu cônjuge. Você tem que ver isso. Há despojamento? Não é um evangeliquez que ele fala. Não é porque ele vai à igreja. Talvez ele ir à igreja ou falar evangeliquez seja uma nuvem de fumaça para lhe enganar, para lhe despistar. Não se contente com isso, né? Continua até o 13, por favor. Ok. O batismo é o reconhecimento de que a vida anterior era inteiramente egoísta, nós vivíamos para nós mesmos, e isso é muito evidente. Por isso, o arrependimento é um pedido de perdão. Efésios 2 fala que nós éramos mortos andando em nossos delitos e pecados, como os desobedientes e os habitantes desse mundo, né? É um pedido de perdão. Então, o arrependimento arrependimento contínuo é um entendimento de que precisa do perdão continuamente. Por isso, essa aprendizagem vai muito além da transmissão de informações. Não há uma folha em branco. O homem não é uma tábula rasa, não é uma folha em branco em que o meio torna ele bom ou mal. Todos os homens são maus. O homem não é uma folha em branco a ser preenchida, é um quadro negro que precisa ser apagado. Quando todos esses habitantes do reino das trevas, eles estão seus corações negros, negrecidos, pretos, podres. E aí nós precisamos então mostrar qual é a água que lava, qual é o sangue que limpa. Esse aprendizado é a realização de um resgate do domínio das trevas para um reino de luz. Por isso, o batismo recebe destaque na grande comissão. Ide, fazer discípulos batizando. Por isso que recebe um grande destaque. Próximo símbolo, o jugo como metáfora para sujeição e dependência de outro. Então, de outro, evidentemente, é o Senhor Jesus Cristo. Só que existe a necessidade de ter uma evidência. Lembra lá de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, quando Paulo começa a falar sobre as relações nas mais diversas instâncias da sociedade que nós desenvolvemos, entre homem e mulher, entre pai e filho, entre empregador e empregado. Ele está ensinando ali o que é, como nós evidenciamos e como nós somos preenchidos com o Espírito ao invés de sermos embriagados com o vinho, que representa tudo aquilo que tira de nós o controle, o domínio próprio. Então, quando ele fala isso, ele dá uma representação visível de algo invisível. Ele diz: as mulheres devem ser submissas aos maridos, como são a quem? Ao Senhor. Então, se uma mulher diz assim: eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu o amo de todo o coração, ele é a minha vida, mas é insubmissa ao marido, o que é que ela está fazendo? Ela está com esquizofrenia espiritual. Né? Ela é esquizofrênica. Não pode. O que é o problema? É que na maioria das igrejas isso pode. Isso pode. Na verdade, a maioria das igrejas nem se preocupa com o relacionamento conjugal das famílias. Não estão nem aí para ver se o marido é frouxo, para ver se o marido é um banana, para ver se o marido não testifica de Cristo. Não estão nem aí para ver se a esposa é agressiva, para ver se a esposa não é submissa, para ver se a esposa é grosseira, para ver se a esposa não respeita autoridades, porque é isso que representa a submissão. Em algum nível, né? Mas também não somente isso. Então, o Senhor está mostrando ali que existe uma representação visível de uma realidade invisível.
Se eu não for cabeça do meu lar, eu estou fazendo uma representação errada de Cristo. Porque eu devo ser cabeça da minha esposa, como Cristo é de quê? Então, se eu estou dizendo que eu sou marido, portanto, ser marido é ser cabeça, irmão? Entenda aí, ó. A Bíblia é bem clara lá. O homem, ele não diz o homem deve ser cabeça, não. Ele diz o homem é. É um indicativo, não é um imperativo. Ele está dizendo que ser marido é ser cabeça. Se o homem é casado, mas não é cabeça, ele não é um marido biblicamente. Não é. Porque ele não é cabeça. O homem deve ser, é pregado assim, o homem deve ser, não, a Bíblia não diz algo a ser buscado, diz algo a ser mantido. O homem é. Porque Cristo não deve ser cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Vocês estão entendendo? Então isso muda tudo. Então ele está dando representação visível de uma realidade invisível, mesmo que nós vemos em 1 de João. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão? O Senhor faz isso diversas vezes, uma representação visível de algo invisível. Isso mesmo acontece. E nós devemos, apóstolo Paulo em Filipenses, nós devemos julgar os outros superiores a quê? A nós mesmos. Nós devemos, fazendo isso, nós estamos fazendo como o Senhor Jesus Cristo fez. Sendo o supremo Senhor de toda a criação, ele humilhou-se a si mesmo, não fazendo uso da glória que tinha, e se colocou como inferior a nós, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar recebendo a ira do Senhor. Então, como eu mostro que amo a Cristo, como eu mostro que... Eu não preciso dizer que eu sou humilde. Quando você fala que sou humilde, já acabou a humildade. Você não precisa dizer que é humilde, você não precisa dizer que é submisso. A mulher não precisa ficar dizendo, eu sou submisso. Quando ela diz isso, ela está querendo enganar ela mesma. Isso é visto, isso é percebido. O homem não pode dizer, é porque eu sou cabeça. O homem que tem que dizer que é cabeça, que é líder, é porque não é. Não precisa dizer. Isso é visto, isso é percebido. Não precisa. Então, eu testifico nas coisas visíveis das realidades que eu experimento de forma invisível. O jugo mostra essa dependência um do outro como um testemunho da dependência que nós temos do Senhor. Olha, não depende de ti, não. Não depende de você. Você acha que é superior a mim? Eu não dependo de você. Eu só dependo do Senhor. Então se lascou todinho, porque o Senhor deu dons justamente para nós dependermos uns dos outros. Você recebeu todos os dons? Não. Então você precisa ser edificado. Não precisa? Precisa. Então você precisa do outro. O dom não é para mim. O dom sempre é para o outro. Todos nós recebemos dons. E todos nós precisamos do exercício dos dons para que assim nós dependêssemos uns dos outros. Então eu tenho que entender isso, porque senão eu vou cometer algum tipo de esquizofrenia aí espiritual, né? Tomar o jugo significa servir, significa submissão. Lembra na relação de se encher do Espírito e santificação que Paulo fala? Começa no início de Efésios, capítulo 5, falando sobre santificação e depois sobre preenchimento do Espírito. Todas as relações que ele vai dar é de jugo e submissão. Sujeitáveis uns aos outros. Ele vai dizer a mulher ao homem, os pais aos filhos, o servo ao Senhor. Oi? Os filhos aos pais e os servos ao Senhor. E todos a Deus. Ele está mostrando que esses são os testemunhos visíveis de uma submissão invisível, de uma sujeição invisível. Ele está dizendo isso. Né? Tomar o jugo significa serviço, submissão, obediência e aceitação à autoridade de outro. Primeiro a autoridade do Senhor, e entendendo que Deus coloca outros para nos conduzir ao Senhor. Aponta, então a gente está descrevendo aqui o que é ser discípulo. Por que é importante você entender isso tudo? Porque paulatinamente você vai ser um instrumento para conduzir as pessoas a ter esse tipo de entendimento. Mas você primeiro tem que ter. Aponta, né, o jugo aponta a figura de dois bois. Essa é a metáfora mesmo a utilizada, né? O jugo ele aponta a figura de dois bois, que são escravos de um dono, que precisam um do outro, precisam ficar unidos para arar o campo a serviço do seu mestre. Eles precisam aguentar a carga juntos.
Eles precisam estar juntos para realizar o serviço do seu mestre. Por isso que o jugo é tão uma metáfora assim tão evidente, né? Tomar o jugo aponta para o discipulado pela necessidade de submeter-se para aprender. Esse texto é conhecido, né? Começa no versículo 28. O jugo do Senhor é suave e leve. E é isso que nós precisamos mostrar. Aqueles que têm o jugo do mundo. O jugo do mundo diz assim, ó, o teu filho precisa ser o suprassumo da sociedade. Se você não tem valor. Se você não posta, não significa nada. Mulher, o que vale é o teu corpo. É a tua beleza que vale. Sabe aquelas pregações humanísticas que colocam peso sobre a mulher em vez de mostrar a graça do casamento, da sexualidade? Se mulher, se prepare para o seu marido. Mulher, cuide do seu corpo. Mulher, o marido chega em casa e vê você vestido de qualquer jeito. Se limpe, se ajeite. Olha o jugo. A mulher passou o dia cuidando do lar. A mulher passou o dia cuidando dos seus filhos. A mulher pariu. Mano. O homem não sabe nem o que é parir, né? É um negócio pesado. Deve ser muito difícil, né? Aquilo dali causa uma agressão ao corpo dela violenta. Mas ainda vem pastores e o próprio marido que coloca sobre ela uma fantasia ficcional com a plasticidade desse mundo contemporâneo, esquecendo o peso da aliança entre homem e mulher diante do Senhor. Você tem que apontar para as mulheres que você conhece e dizer: o Senhor remove esse jugo. O Senhor remove esse jugo. Esse jugo não existe. O Senhor mostra a sexualidade no âmbito do pacto, não por atrações carnais e imorais, por satisfações pornográficas, mas como um deleite de intimidade na aliança com o Senhor. É isso. É isso. O Senhor remove esse jugo. As pessoas estão cheias de jugos aí, mas não jugos que levam à dependência do Senhor, mas jugos que levam à dependência do mundo, irmãos. Só nós temos as ferramentas para remover esse jugo, porque o Senhor nos deu. Só nós. Ninguém, nenhuma outra religião, nenhum outro grupo tem. Só nós temos. Com graça, porque já está tão encravado que pode matar, pode destruir. Nós removemos com graça. Por isso tem que ter tempo. Não é uma cruzada evangelística que serve fazer discípulos. É relacionamento, é tempo. De repente você passa, sei lá, 3 meses tentando se aproximar de uma pessoa para falar com uma pessoa. Continua. Continua, porque se esse é o anseio do seu coração, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você não quer fazer isso? É só se colocar na mão do Senhor. É só se colocar na mão do Senhor. É mostrar o anseio do seu coração para ser um instrumento de graça, assim como um dia foram para você. Eu quero que seja um instrumento de vida, Senhor, para que outros vivam através dos dons que o Senhor mesmo me deu, para que assim glorifique o Senhor. Então isso é gracioso, irmãos. O julgo não é meritório. O exame é feito pelo professor. Quem foi que fez o exame? Quem foi que pagou o preço? Quem foi que fez a prova e foi aprovado? Foi o nosso Senhor. Não existe mérito nosso, por isso que isso nos leva à dependência. O jugo nos lembra disso. O aprendiz são requeridos obediência e dependência, descanso e liberdade. Esses dois símbolos, o batismo e o jugo, dizem muito sobre o tipo de aprendizado que os aprendizes de Jesus experimentavam. Ele exigia uma ruptura radical com o passado e a entrada em um novo relacionamento com o Mestre. Resumindo, a gente concluir. O discípulo é alguém envolvido em um aprendizado, transformador. Está faltando aqui o artigo. O discípulo é alguém envolvido a um aprendizado transformador. É um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. É um processo.
É uma constante de arrependimento e submissão ao novo professor. Forma holística aqui eu botei que é no âmbito geral, em todas as realidades. Eu tenho que entender que a nova vida que eu recebi, ela não é compartimentada. Na igreja eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra, na academia, nos estudos, na escola eu sou outra. Quando eu falo academia, não é de musculação não, viu, meu irmão? É faculdade, certo? Eu sou outra, na vizinhança eu sou outra, na minha família eu sou outra. Então eu entendo errado a vocação, a nova vida que eu recebi, né? Um termo-chave aqui, abre esse texto, eu já falei esse texto várias vezes, a grande comissão, abre aí, porque isso daqui ele é tão penetrante e é tão assim prático que nós esquecemos. Eu já vi várias pessoas analisando o id como um particípio que se transforma de imperativo e ali não é uma ordem de ir, mas a ordem é para fazer discípulo, indo fazer discípulo, e as pessoas começam a dissecar o texto bíblico como se estivesse analisando um defunto ali e perde a vida do negócio. O termo-chave para esse processo de ensino e aprendizado é o guardar da grande comissão. Observa aí, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade. O Senhor está fazendo o que aqui? Ele está transmitindo poder e comissionando. Isso que é a grande comissão. Porque ele recebeu a autoridade para isso. Então, aquilo que ele manda, ele nos capacita para fazer. Ele não nos manda sem nos capacitar. Nós recebemos os dons que ele trouxe, nós recebemos o Espírito, nós recebemos a armadura do Senhor, nós recebemos a mente do Senhor. E todo o poder, Efésios capítulo 1, está a nosso dispor para realizar isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele vai dizer como nós fazemos isso. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. O mais gritante aqui para mim não é o ir de fazer discípulo, mas é o ensinar a guardar. Porque a gente guarda onde, irmãos? A gente guarda aqui, ó. Como é que você vai ensinar alguém a apreender os mandamentos como vida? Como é que você vai entrar no coração? Ele não está falando de informações não, irmãos. Ele está falando que o coração deles tem que ser apagado, inundados, preenchidos pelo anseio do alto dos mandamentos do Senhor. Como nós fazemos isso? Por isso que não são apenas informações, é vida. Vida, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Como o Senhor ensinou? O Senhor sentou de frente a uma turma e foi dar disciplinas. Foi assim que o Senhor ensinou. O Senhor foi ensinar sobre expiação, sobre eclesiologia, sobre pneumatologia, sobre soteriologia. Ele foi só ensinando sobre essas disciplinas. Ele foi só ensinando sobre isso. Vou ensinar para vocês o que é eleição. Vou ensinar para vocês o que é predestinação. Foi só isso? Foi desse jeito? Foi? Não. Ele ensinou com a vida. Vida. E com a profunda paciência e mansidão. Quem é que nunca ficou com raiva dos discípulos aqui? Rapaz, acaba burro. Meu Deus do céu. Entendeu ainda não? Rapaz. O Senhor já falou 3 vezes isso daí, ó. Quem está ouvindo o Marcos sabe, né? Terceira vez. Cadê o pão, Senhor? Rapaz, o Senhor acabou de multiplicar um bocado de pão ali e peixe, que ele está preocupado com pão. Mas olha a graça. Então, se o Senhor é gracioso, quem é você para não ser? Se o Senhor é misericórdia, quem é você? É superior ao mestre? Superior. Não, porque o nível de moralidade de Jesus está aqui, ó. O meu está aqui. Eu? Posso ficar perto de plebeus, né? Então o Senhor ensinou com a vida. E, Senhor, o sermão, o Evangelho de Mateus, que Mateus escreve, ele é dividido em 5 grandes discursos.
E é interessante que nós vemos a dinâmica em que os discursos se transformam em vida à medida que o Senhor caminha com seus discípulos, evidenciando alguns aspectos daquilo que ele ensinou. Ele pega aquelas palavras e mostra como aquelas palavras se tornam vida na caminhada, né? Ok, o resultado não é o conhecimento, mas a obediência e observância. Deve nascer um novo modo de vida em que os mandamentos do Senhor sejam inteiramente observados. A síntese dessa obediência é menos nós mesmos e mais o próximo. Então, ampliando aqui para a gente terminar. Fazer discípulos de Cristo não é algo que uma igreja faz na escola bíblica dominical adulta ou em um programa de quarta-feira à noite, ou motivando as pessoas a fazerem estudos bíblicos em dupla. Ainda que, é claro, e esse é um ponto importante, todas essas atividades possam realmente ajudar as pessoas a aprenderem a Cristo. Então ele não está descartando isso, mas nós não podemos entender que fazer discípulo se resume a isso. Fazer discípulo é uma caminhada, é um relacionamento, é a vida. Tudo o que fazemos como povo de Deus, né, como igreja, deve ser um exercício no aprendizado transformador de Cristo. Esse tipo de aprendizado transformador não desaparece com o tempo. Nós começamos uma caminhada de discipulado e pronto, acabou. Acabou o nosso tempo de discipulado. Acabou o nosso tempo de estudo. Sumiu. Né? Não desaparece com o tempo, assim como ser discípulo não se extingue com o tempo. A aprendizagem é um organismo, é algo vivo, não mero conhecimento. O que é um discípulo? É um pecador, sintetizando. É um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. É um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Então, nós vemos aqui algo mudando naquele primeiro diagrama, não tinha esse Azinho aí. Nós vemos que nós estamos fazendo esse resgate, é um domínio das trevas, o Senhor Jesus Cristo vem invadindo com o reino de Deus. Então nós conduzimos essas pessoas do mundo das trevas para o reino de luz e nós conduzimos de tal forma, aí surge o Azinho aí, que é torná-los aprendizes de Cristo, discípulos. Eles vão caminhar em aprendizado constante de Cristo. Esse resgate ele não termina quando trazemos pessoas à igreja, quando trazemos pessoas a uma experiência de nova vida. Esse resgate ele é contínuo, é uma transformação continuada. O seu habitat agora é a comunidade de aprendizado transformador, é a igreja do Senhor. E, próxima aula, se Deus permitir, nós veremos a terceira convicção. Nós vimos o porquê fazer discípulos, o que é um discípulo, e agora vamos ver como se faz discípulos. Então, é interessante porque existem muitas metodologias pragmáticas para que isso aconteça. Nós vamos analisar algumas porções da Escritura. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, né? E o próximo domingo vai ter assembleia, né? Então, amanhã vai ser um pouquinho mais longa ainda. Mas vamos ver aí o que as Escrituras nos fornecem como meios, como métodos para fazer discípulos, tá bom? Perguntas, irmãos? Tudo certo? Vamos ficar de pé para orar. Nós não teremos ceia hoje, do Senhor, hoje à noite. A ceia vai ser próximo domingo. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti por Tua bondade. Obrigado por nos conceder o privilégio de refletir de forma detida sobre essa necessidade tão singular de sermos instrumentos de graça, de redenção, de santificação para aqueles que vivem no mundo das trevas. Obrigado por preencher em nós lacunas que deixamos, inevitavelmente, ao longo da caminhada. São tantas áreas a serem observadas e algumas vezes nós esquecemos de alguma delas. Nós te louvamos pelo privilégio da instrução, te louvamos pelo
pelo ambiente que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo conforto, por toda a tecnologia, pelos recursos, livros, que nós possamos enxergar tudo isso como instrumentos para fazer o propósito do Senhor e que isso nos torne cada vez mais indesculpáveis por não fazer aquilo que é requerido de nós. Seja com todos os nossos irmãos, na condução dos seus lares, que o Senhor os guarde, o Senhor os preserve, nos traga de volta à noite, onde cultuaremos o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.